Fique ligado, vem aí a próxima atração. Está no ar, a partir de agora, Criptofinanças. Tudo sobre criptomoedas, finanças, economia e empreendedorismo. Apresentação, Mauri Nakahara. Boa noite, ouvintes da 87 FM, aqui Mauri Nakahara, iniciando o primeiro programa Criptofinanças do ano. É isso mesmo, 2021 chegou, um feliz ano novo para você, um feliz 2021 para todos nós, né? Para mim, para você, todas as famílias desta cidade, todas as famílias do Brasil, que todo mundo possa nesse ano de 2021 realmente aí ter muita paz, muita alegria, muita saúde. Todo mundo precisa aí ter muita saúde para poder passar ainda por esse coronavírus que continua sondando aí nossas casas, nossas famílias, nossa saúde, né? E que esse ano realmente a gente consiga, então, aí uma solução para esse caso que chegou aí em 2020, mudou a vida aí de muita gente, bagunçou com a vida de muita gente. Podemos falar aí em termos de casa, né? Famílias, escola e principalmente financeiramente bagunçou aí a vida de muita gente. Para outros foram oportunidades de conseguirem aí dar uma guinada, colocarem outros planos em vista aí, em ação, e conseguiram aí realmente dar uma alavancada, dar uma virada aí. Mas nem todo mundo conseguiu, muita gente perdeu emprego, alguns conseguiram emprego, outros que não tinham, né? Então foi realmente um ano muito, muito complicado, muito tumultuado. Tivemos aí em 2020 uma grande oscilação das ações, das criptomoedas, né? Do setor imobiliário, setor industrial, tudo. Taxa de juros lá embaixo, continua lá nos 2%, né? Houve aí um rumor de que ia baixar mais, mas ficou aí nos 2%, e isso daí, para quem é investidor, não é muito bom, porque os investimentos aí de maior liquidez e maior segurança acabam não compensando, porque a taxa que se ganha, né, os juros que se ganha nesse investimento, a inflação acaba cobrando, porque nós fechamos o ano aí com a inflação de 4%, um pouco mais de 4%, e a taxa Selic com 2%, e ela é base para o pagamento de juros em aplicações aí, de fundos, de renda fixa, né, e tudo mais. Mas é isso daí. Então, uma grande alegria estar aqui com você depois de 2 semanas aí de descanso, 2 semanas longe dos microfones, longe das câmeras, longe das redes sociais aí, basicamente. Estamos voltando com tudo. Foi um período que utilizei aí até para estudar algumas coisas a mais aí. Tem muita coisa nova que eu vou trazer para vocês aqui neste ano, tá? Vamos focar bastante nesse primeiro semestre, principalmente nas criptomoedas, porque o Bitcoin, né, para quem aí acompanha, chegou aí num patamar estratosférico, né? O Bitcoin hoje está aí, neste momento, cotado em 31.286 dólares. É isso daí. Se a gente pegar a cotação do dólar de hoje, que está aí entre 5 e pouquinho, a gente tem mais de 150 mil um Bitcoin valendo hoje em reais, né? Ele chegou a passar final de semana de 180, o dólar está em 5,26, então ele está aí na casa dos, em reais, aí, em torno de 160 para 170, varia muito de corretora, né? De corretora para corretora, mas é mais ou menos esse valor que o Bitcoin está batendo. E quem imaginaria, né? Teve gente que se desesperou quando ele caiu em março para 28 mil reais, 27 mil reais. Ele estava valendo aí acima de 40, estava quase 50 mil, né? E ele caiu para essa casa aí, para baixo dos 28 mil reais. E agora ele está aí nesse patamar aí de 180 mil reais quase, né? Já passou de 180 mil, retrocedeu um pouquinho e está firme e forte aí, seguindo para romper o próximo, né? Qual será que é a próxima barreira que ele vai romper? Porque ele já rompeu a casa dos 30 mil dólares, os 180 mil reais aqui no Brasil, e especialistas dizem aí que ela vai continuar subindo. Então muita coisa aconteceu, nós vamos analisar bastante coisa neste ano,
tá? O programa aí com um novo formato, nós vamos fazer entrevista aí provavelmente uma vez por mês, dependendo das situações, a gente vai fazer 2, mas a gente vai trazer bastante informação para você aqui sobre investimentos, também dicas, vamos pegar aí alguns áudios de alguns especialistas, então tem muita coisa legal aí pra gente conversar, ok? Pra gente passar aí por esse ano. Passar rapidinho pelas cotações das moedas de hoje. O dólar fechou o dia na casa dos R$ 5,26, tá? Chegou aí no final do ano, em dezembro, aí ele chegou a baixar para menos de R$ 5,10, mas ele voltou a subir aí um pouquinho, né? Estamos aí então com R$ 5,26 e o euro continua lá em cima, está com R$ 6,45 e provavelmente esses valores aí não tendem a baixar tão cedo. Se baixar vai ser muito pouco. E o índice Ibovespa, ele fechou em queda com menos 0,14%, mas conseguiu ultrapassar, né? Fechou aí o ano e inicia o ano acima do patamar dos 115 mil pontos, que era o ponto mais alto do ano passado, né? No primeiro semestre, e fechou com 118.854 pontos. Tá? O IPCA aí está com a taxa de 0,89% e a Selic com 2%. Vamos lá, o Bitcoin eu já falei, a cotação está em 31.286 dólares e 29 centavos, né? Tá aí com uma curva ascendente muito grande. Depois eu vou, para quem está assistindo no Facebook, vai ter a oportunidade de ver o gráfico do Bitcoin de um ano, né, de janeiro de 2020 até agora, como que estava aí a evolução, para aqueles que desconfiavam, para aqueles que achavam que o Bitcoin era golpe, tudo, né? Na verdade, o Bitcoin ela é uma moeda digital. Golpes são as pessoas que se utilizam desta moeda para enganar as pessoas, assim como existem golpes com dinheiro reais, com dinheiro em dólar, e até golpes com ovo de avestruz, com títulos de boi, né? A gente já viu muito disso daí, teve muitas coisas que acabou, né, dando prejuízo para muitas pessoas. Então a segunda moeda que teve maior capitalização de mercado é o Ethereum, né? Está com a cotação de 1.007 dólares e 85 centavos. A Tether, que é uma outra criptomoeda, né, que nós chamamos de stablecoin, ou seja, uma moeda que ela tem sempre variação do valor próximo de $1, né? Mas ela é foi a terceira moeda mais comercializada aí nos últimos dias, né? E está com a cotação de 0,99 centavos de dólar, quase $1. Tem ali, falta 1 milésimo de centavos ali, 1 milésimo de dólar ali para chegar em $1 redondo. Então ela sempre mantém próximo a $1 e ela é muito utilizada, ela é muito movimentada, né? Para você ter uma ideia, essa moeda ela teve uma movimentação nas últimas 24 horas de 106 bilhões 943 milhões e 100 mil dólares de movimentação. Puxa, a vida é muita grana, né, que é movimentada através de uma moeda digital. Como que pode isso, né? E por que ela é muito movimentada, Mauri? Porque ela é uma moeda estável. Então muitas pessoas que fazem trade, o que elas costumam fazer para proteger o dinheiro dela, né? Eu não vou mais trabalhar com trade, eu vou dormir e tal. Elas transformam a criptomoeda dela, vamos supor o Bitcoin, vende e converte nesta moeda, na Tether, que ela fica estável, ou seja, ele não corre o risco no período que ele não está operando, não está ali acompanhando a oscilação da moeda, de perder na valorização, tá? Ele pode deixar de ganhar, mas aí no dia seguinte ele começa a trabalhar de novo com a oscilação. Então eles teoricamente eles congelam, né, o dinheiro deles ali através dessa moeda, para depois quando eles voltarem a operar, partir dali, tá, ok? E a quarta moeda, que depois nós vamos falar bastante, que teve um escândalo aí, uma coisa muito estranha ao meu ponto de vista, que aconteceu nos Estados Unidos, que é a moeda XRP, que é da empresa Ripple, tá? Que ela caiu muito a sua cotação, está cotada em 23 centavos de dólar, ela chegou a passar de 60 centavos de dólar.
Mas ela é a quarta moeda mais negociada, né, com maior, mais negociada não, que tem maior capitalização de mercado. Então ela está em quarto lugar, e por último, por quinto lugar, no quinto lugar a Litecoin, que também teve uma queda, né, caiu um pouquinho, mas mantém ali com a cotação de 151 dólares e 38 centavos. E são essas principais moedas. Depois nós vamos falar sobre algumas outras moedas aí também que surgiram, que já existem há um certo tempo, mas que chamaram a atenção aí muito das pessoas que trabalham com investimentos em criptomoedas. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar, né? Além da Ethereum, né, da Litecoin, da XRP que eu já citei, tem a Tron, ok? Que é uma moeda que ela é utilizada também na blockchain da Ethereum, né, e faz aí smart contracts, tá? E a Eletroneum, que também teve uma boa valorização, que inclusive eram algumas moedas que eu tinha numa carteira, que estava até esquecido, eu não lembrava. Quando eu fui ver ali, eu tinha 2.800 moedas ali, ela vale centavinhos de dólares. Eu fui fazer a cotação, ela estava valendo já dava mais de R$ 70 ali. Então às vezes são coisas que você não dá muita atenção, muito valor, e de repente passa 1, 2 anos, 3 anos e ela passa a ser assim, ter um valor, né, astronômico aí, um valor talvez considerável. E para vocês uma curiosidade, uma notícia, né, interessante, e eu já falei em alguns programas sobre essa questão aí de hackers que pedem resgate em Bitcoin, tá? Então no final do ano aí, pouquinho antes do Natal, um hacker ele exigiu pagamentos em Bitcoin lá para os conselheiros do Palmeiras, né, para que não vazassem dados. Nesse caso aí eu acredito que ele estava blefando, estava fazendo aí alguma pressão em cima dos conselheiros ali, dizendo que tinha dados que poderiam ser vazados, e exigiu o pagamento aí para cada conselheiro, né? Pediu o pagamento de R$ 1.050, tá? Só que ele exigia que fosse pago em Bitcoin, tá? Eu falo isso porque o ano passado eu já tive que atender uma empresa aqui da região que teve os seus dados, todos os seus servidores, os seus dados de sistemas aí bloqueados, né, por um hacker, né? Eles ficaram totalmente sem acesso a todas as informações da empresa, tanto de produção, de cliente, de fornecedor, tudo. Eles não conseguiam fazer nada, a fábrica parou, né, ficou uma semana parada, porque o hacker conseguiu entrar lá, bloqueou tudo e pediu aí o resgate de 5 Bitcoin. Depois a empresa foi negociando, tá, e conseguiu fechar aí 1 Bitcoin. Na época eles me chamaram para ajudar eles a fazer essa transação, a ensinar eles a comprar o Bitcoin para enviar para o hacker, né? E tudo isso daí, conversando ali com o responsável da área de informática ali, falou: gente, mas para você fazer um backup ou investir em alguma coisa de segurança, isso daí você com certeza teria economizado muito mais do que o tempo que ficou parado, né? O custo, provavelmente, na época o Bitcoin estava valendo 56, 57 mil, foi quando ele estava começando a subir de novo. E aí a empresa teve que pagar isso daí, mas provavelmente esses valores aí de 56 mil e um serviço aí talvez de backup ficaria praticamente empatado, mas o período que ele ficou parado, a semana que a empresa ficou parada, sem poder trabalhar, sem poder faturar, sem poder produzir nada, porque todas as informações estavam nos sistemas ali no servidor que foi hackeado, né? Então o prejuízo com certeza é muito maior do que apenas um Bitcoin que o hacker levou. E aí eu até brinquei, né? Não lembro com quem, né? Ah, nossa, mas o que será que os hackers queriam aí? Tá? Que informação é essa? Eu falei, deve ser a informação
A análise aí, uma retrospectiva do Bitcoin de 2020, né? Eu falei que no começo do ano o Bitcoin ele estava com um valor ali na faixa ali dos 7 mil, 8 mil dólares. Deixa eu colocar aqui, se eu consigo mudar aqui em reais para falar uma... acho que aqui eu não consigo mais. Aqui consigo sim. Vamos mudar para reais para eu poder te falar e as pessoas conseguirem ter uma noção em reais, tá? Cadê aqui? Aqui, Brasil Real. Ok. Então vamos lá. No começo do ano, pegando aqui o gráfico desde o começo do ano, dia 4 de janeiro, 5 de janeiro de 2020, né? O Bitcoin ali começou o ano com uns 28, 29 mil reais. E aí ele teve uma pequena evoluçãozinha ali em janeiro, passou dos 40 mil, chegou ali até 42, 43, né? Deu uma quedinha ali. E quando veio a pandemia aqui no Brasil, quando estourou a pandemia aqui no Brasil, o Bitcoin caiu aí até os 25 mil reais. Então imagina, o ano de 2020 tinha-se uma expectativa muito grande com relação aí ao halving, que é um fenômeno que diminui o número de moedas que são ofertadas por dia do Bitcoin. Então a tendência quando acontece isso é valorizar, tanto é que vocês estão vendo aí o valor astronômico que o Bitcoin chegou, tá? Mas aí em março aconteceu aí esse fenômeno, ou um outro fenômeno, né? Antes do fenômeno do Bitcoin, o fenômeno do Covid, que aí mexeu com a economia do mundo todo, e as ações foram as primeiras aí, talvez, que tiveram aí sentiram o efeito do Covid. E depois o Bitcoin em março, ali entre dia 14 e 15 de março, ele caiu aí para o valor de 25, 26 mil reais, e aí ficou, mas logo ele começou a retomar, tá? Porque essa queda provavelmente foi devido à queda no faturamento de algumas empresas, e elas resolveram vender, ou empresas que queriam ter uma reserva em dinheiro ali para enfrentar, né, a Covid aí, tudo mais, período sem faturamento, sem coisa, e venderam aí muitas moedas, eu acredito que foi isso, tá? E aí derrubou o preço, mas logo ela começou a subir de novo. Então ela praticamente durou aí uma semana, no máximo 10 dias, essa queda, e aí ela começou a reagir, foi subindo, né, aos poucos, subia, caía um pouquinho, subia, chegou aí até 56 mil, depois ela recuou até os 50, 49, e aí ela foi subindo com várias altas e quedas, mas muito pouquinho. Mas se a gente for analisar o gráfico, você que está vendo aí pelo Facebook, né, esse gráfico, olha a curva que ele faz, né, de janeiro do ano passado a janeiro deste ano. Então imagina, se você tivesse comprado ali um Bitcoin, 29, vamos arredondar, né, 30 mil reais em janeiro do ano passado, hoje você estaria com 164 mil reais, ok? Ou seja, é uma valorização que nenhum ativo, nenhuma outra aplicação, nenhuma outra investimento, né, te daria dessa forma, com essa valorização. Nem o ouro, para você ter uma ideia, nem o ouro ele consegue ter uma valorização, conseguiu ter uma valorização como o Bitcoin, e existe aí uma expectativa desse ano dele passar aí chegar aí a 100 mil dólares, né? O pessoal falava ano passado, alguns entusiastas aí da criptomoeda falavam de chegar aí a 200 mil dólares, mas nesse patamar que está, eu não sei não, viu, gente? Talvez ele chegue aí aos seus 200 mil dólares aí ainda esse ano, porque muitas empresas começaram a voltar a investir aí nas criptomoedas, né? Voltaram os seus olhos aí para criptomoeda. Uma delas aí foi a MicroStrategy. Eu já noticiei aqui que ela comprou muita criptomoeda no final do ano aí, novembro, dezembro. A própria PayPal, que é um sistema de pagamento, eles investiram pesado aí em criptomoedas, né? E eles estão com bastante investindo bastante também em publicidade, divulgando bastante, principalmente em aplicativos e joguinhos aí de criptomoedas. Elas estão aí pegando pesado. Então as criptomoedas provavelmente esse em 2021 ainda vão dar muito o que falar. Então fiquem atentos aí, fiquem ligados,
né? Quero mandar aí um abraço aí pro Diógenes Starga, meu amigo lá de Bauru, empresário, empreendedor fantástico, tá me assistindo. O Zi na Sula, show de bola, Zi, abraço pra você. O Arthur Junqueira também, e o Júnior da Geladeira também tá assistindo. Galera que tá aí ao vivo no Facebook, um grande abraço. Lembrando que se você quiser mandar aí algum comentário, tá? Fique à vontade, postar o seu comentário aqui no Facebook, na minha página do Facebook, que eu respondo aqui ao vivo, tá? Se você preferir, pode mandar também a sua mensagem para o meu WhatsApp. Eu não consegui conectar o WhatsApp da rádio aqui, ela deve estar de férias ainda, não voltou aí das férias de final de ano o WhatsApp da rádio. Então você manda aí no 14 998 35 0050. Espero semana que vem já estarmos com o WhatsApp normal da rádio. Essa música de fundo que vocês aí pelo Face estão ouvindo, porque o Facebook fica bloqueando aqui a minha transmissão ao vivo, tá bom? Então não vou mais colocar não. Vamos lá, vamos ver o que mais a gente tem para falar. Tem um amigo nosso aí, o João Marcos, eu não sei se ele está assistindo também, não vi ele conectando aqui, mas o João Marcos, ele trabalha aí, fizemos a entrevista com ele no ano passado, ele faz aí consultorias em produtividade, organização, né? Tudo mais, e ele vai ter aí um workshop agora, dia 23 de janeiro, num sábado, vai ser lá no Hotel Ibis, tá? No salão do Hotel Ibis ali, com capacidade limitada. Então, se você tiver interesse, é um workshop de gestão de tempo e produtividade. Então, que tal a gente começar o ano aí já se organizando, programando para a gente ter o ano aí bem organizadinho, para ter tempo para fazer as coisas com produtividade e aí qualidade, com certeza. Atendendo melhor os nossos clientes e conseguindo aí fazer a retenção dos nossos clientes. Esse é um outro assunto muito legal, muito interessante. Eu vou achar alguém especialista para falar isso com a gente, que é a questão da manutenção do nosso cliente, ou seja, sai mais barato para a gente manter o nosso cliente que nós já temos do que conquistar um cliente novo. Você sabia disso? Pois é, né? Eu acredito até que o Diógenes é uma excelente pessoa para vir falar com a gente sobre isso aí. Ele tem muita experiência nisso daí, nessa parte de atendimento ao cliente, ok? Então esse workshop do João Marco, né, com certeza para todos que querem multiplicar os resultados, então aumentando também o foco e gerenciando melhor o seu tempo, tá? Vai ser um evento de imersão e você terá mais pessoas juntas aprendendo na prática sobre gestão do tempo. Então se você quiser mais informações, tá? Acessa lá o site jmprodutividade.com.br. Repetindo, jmprodutividade.com.br. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são para eu não passar aqui. Tem bastante coisa para a gente passar. Então eu falei que nós estamos aí com o programa aí, um formato novo, né? A gente está aí com umas ideias bem legal, e esse mês de janeiro é o mês de aniversário do programa Criptofinanças. É isso aí, quem ganha aqui é você. Então eu vou começar a divulgar aqui. A gente já tem algumas coisas que nós vamos sortear, uma delas um almoço no domingo no restaurante Delícias Caseiras aqui de Agudos, tá? Almoço aí para uma pessoa ali no domingo, e temos já também um boné, e vamos ver aí mais alguns produtos. Estou definindo aí mais algumas coisas para a gente sortear. Na verdade vão ser 2 bonés, tá? Um ele já está pronto, é um boné aí, se você que gosta aí de rodeio e tudo mais, é um boné muito bonito, tá? Super incrementado. E o outro vai ser um boné personalizado, que você vai poder falar para mim: Mauri, ó, eu ganhei boné, mas eu quero, no meu boné eu quero que você coloque o meu nome, ou eu quero que você coloque o desenho, né, XY, ou a logo da 87. Aí a gente vai mandar fazer o boné do jeito que você quer e entregar para você aí na sua mão, ok? Aí, logicamente, né, os bonés, não só quem é daqui de Agudos participa, todo mundo que está aí ao vivo, né, na internet também vai poder participar, e eu mando pelo correio, tá bom? Agora, o almoço do restaurante Delícias Caseiras, se você não se você é de fora, né, de outra cidade ou de outro estado, vai ser difícil você vir almoçar aqui. Mas se você quiser participar e presentear alguém que você conheça aqui, vai ser muito bom, ok?
E vai ter mais produtos aí, tá bom? Provavelmente eu tô vendo aí, vamos sortear algumas criptomoedas, vamos fazer aí um negócio muito, muito legal. Para participar do sorteio, como é que faz então, né? A partir de hoje você vai fazer o que, tá? Você vai entrar na minha página do Facebook e aonde tem os programas ao vivo, né? Transmissão lá, e vai deixar o seu comentário ali, ok? Você quero participar do sorteio, e você marca 2 pessoas, tá bom? E se você quiser depois, né, provavelmente no YouTube vai ter um vídeo também falando desse sorteio. Você entra lá no meu canal do YouTube e também vai ter o vídeo. Você pode ir lá marcar 2 pessoas ali, fazer um comentário ali e se inscrever e marcar 2 pessoas, compartilhar com 2 pessoas, que você também já vai estar concorrendo. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais você tem chance de ganhar, tá ok? Então, para cada 2 pessoas que você compartilha, você ganha uma chance, vamos dizer assim. E o sorteio será no dia 25 de janeiro, o último programa do mês de janeiro, que por sinal é o dia do meu casamento. Nós vamos fazer um sorteio ao vivo, tá bom? Então vamos lá, o pessoal mandando mensagem aqui. Deixa eu só responder aqui, que ela queria saber o horário, que eu não mandei o horário para a pessoa. horas, é isso mesmo, é isso. Então, é isso aí. Muito obrigado aí pela sua audiência, você aí que está conectando agora, você que está acessando aí a internet agora. Esse é o programa Criptofinanças, o primeiro programa de 2021, ok? E aí você também vai aprender aí, nós vamos falar aqui bastante, vamos dar algumas sequências de dicas aí, como você aprender a comprar, né, as suas primeiras criptomoedas, como você operar, né, quais sites, quais corretoras você abrir conta, como fazer para abrir uma conta. Nós vamos passar tudo isso daí. Isso aí depois vai estar sendo documentado no meu site ali no YouTube, com vídeos explicativos para você poder depois ver e fazer ali. Mas nós vamos dar muitas dicas, muitas formas legais. Para quem quer iniciar, a gente tem aí várias formas que você pode iniciar investindo em Bitcoin com pouquíssimo dinheiro ou até mesmo sem dinheiro. Só que aí você tem que ter uma certa paciência, tá? Para juntar alguns bitcoins ali, alguns satoshis que a gente chama, que são as frações de Bitcoin, para você poder iniciar o seu investimento. Mas é possível sem dinheiro também. Existem várias formas aí, alguns você tem que tomar cuidado, outros já são mais seguros, né? E é isso que esse é o meu trabalho, esse é o meu papel. Eu vou analisando, eu vou estudando tudo para depois passar aí para vocês, ok? Show de bola. É isso daí. Então vamos então para mais informações, mais notícias. Opa, saiu aqui da página onde tem aqui as minhas notícias, tá? Então vamos falar aqui sobre investimentos em 2021. Todo mundo quer aí de repente aprender como em 2021, o que você pode fazer, o que eu preciso saber para investir com seguranças. Então vamos fazer o seguinte, algumas dicas importantes que nós temos, tá? E uma coisa que eu aprendi muito é assim: o investimento você precisa começar com aquilo que você separa daquilo que você tem do seu dia a dia ou do seu todo mês, ok? Vamos supor que você ganha ali todo mês um valor, você separa dali uma porcentagem, X% ali, vamos pôr 5%, 10%, o que você conseguir. O importante é que você consiga. E aí você faz aí então um investimento. Toma cuidado, né, com os tipos de investimento, mas todo investimento ele sempre tem um certo risco, tá? Então, como assim? Se eu pôr na poupança, qual que é o meu risco? A poupança, o risco é de você precisar do dinheiro, você vai lá e saca e gasta, aí você fica sem dinheiro nenhum e aí você não tem mais investimento nenhum. Se eu colocar isso daí num investimento ali, num fundo de risco ali, que paga mais, você vai ter um pouco mais de risco aí, podendo perder o dinheiro. Mas existem aqueles mais estáveis, que também hoje, com a taxa Selic muito baixa, não pagam muito, mas é um bom começo, tá? A gente precisa começar de alguma forma. Esse é o mais importante. Então com a taxa a taxa básica de juros no Brasil aí no seu menor patamar,
né? Acho que desde que eu conheço, nunca vi uma taxa de juros nesse patamar de 2%. Tá? Ela está bem abaixo da inflação, né, que eu falei, ela fechou em 4,31% no ano passado, né, nos últimos 12 meses, vamos pôr assim, de janeiro a dezembro do ano passado. Então as aplicações financeiras mais populares e de menor risco, tá, estão tendo aí um rendimento que, se a gente for olhar pela inflação, né, você vai estar perdendo dinheiro, ou seja, o que rendeu não cobriu a inflação, ou seja, a inflação comeu aí todo o seu rendimento e um pouco do seu capital, ok? Então são remunerações que não cobrem aí o aumento médio dos preços dos bens básicos de consumo. Porém, se eu não tenho condições de fazer aí, porque tem investimentos que dão aí um rendimento um pouco maior, mas eles têm valores mínimos para você investir, alguns são 5 mil, outros são 10 mil, tem outros que dão um pouco mais, são 20 mil, então se tiver investimentos aí, tem investimento de 100 mil que dão aí valores aí 1, 2%, mas você tem que ter esse valor. Se você não tem, o que você tem que fazer? Você tem que começar com o que tem, que foi o que eu fiz em 2017, 2018, começo de 2018, eu não tinha como, eu não tinha para investir realmente. O que eu fiz? Eu comecei a juntar todo dia ali, eu separava toda semana um pouquinho, até que eu juntei ali R$300, e desses R$300 eu fiz o primeiro investimento ali no Tesouro Direto, tá? Ia pagar ali menos de 1% ao mês, ok? E durante um ano ele ficou ali rendendo, não deu quase nada ali, mas depois de um ano eu tinha esses 300 e poucos reais aí, 300 mais um pouquinho ali, acho que não dava R$310 em um ano, veja bem, né? Mas a gente precisava, e é assim que a gente tem que começar. E aí existem, né, outros investimentos que a gente pode talvez arriscar um pouco mais, porém nunca arriscar tudo na mesma no mesmo investimento, né? Não fazer colocar todo o seu capital no mesmo investimento, para correr o risco aí se acontecer alguma coisa, né? Apesar que separando, né? Então a gente tem os investimentos em criptomoedas, que nós vamos falar para vocês, mas tem os investimentos em bancos que você pode fazer, fundos de investimento, fundo CDB, fundo CDI, essas coisas que dão, né, rendimento mais curto ali, mas um pouquinho mais do que baseado na Selic, né? Então você tem que fazer com que esse valor aí você tenha uma variação. Então esses fundos de investimentos em bancos, eles têm um fundo garantidor, tá? Que caso aconteça alguma coisa com o banco, que o banco quebre, alguma coisa assim, ele cobre, né, ele garante para você até R$250 mil por pessoa física, por instituição, tá? Na verdade, existe isso daí, mas se isso aí realmente vai ser feito valer a pena, imagina se tiver um banco que tem um monte de investidor e acontece algum problema ali, será que será que vai ter esse dinheiro realmente para ressarcir todas essas pessoas? Mas existe esse fundo, é uma garantia que muita gente busca garantia, ok? E aí quando você tem algo que tem garantia, logicamente os rendimentos são menores. Já as criptomoedas não existem esse fundo garantidor, tá? Então você não tem nada que garante a não ser a sua valorização, né? E você comprar e vender na hora correta. É a mesma coisa se você compra dólar ou compra alguma outra moeda, um euro, alguma coisa assim, né? Eu conheço pessoas que comprou o euro em setembro, outubro do ano passado, se não me engano, a 3 e pouquinho, 3,60, 3,80, e ele vendeu esse ano a quase R$6, né? Então, só que aí quem comprou a R$6 vai ter que esperar um pouco para vender, para poder ganhar alguma coisa. Talvez ele nem ganhe muito mais, porque o euro agora deu uma estabilizada, pode ser que ele volte a cair logo, ou não, ok? Então essa é as dicas que eu vou estar passando para vocês, algumas coisinhas aí que eu trouxe, algumas formas daquelas pessoas que quiserem começar aí a garimpar algumas criptomoedas aí, existem várias, né? Eu já falei, tem a Tron, tem a Electroneum, tem a COS, tem algumas que estão bem aí conhecidas no mundo cripto, né, das pessoas que mexem com criptomoedas, que vale a pena aí a gente, né, olhar e dar um pouco de atenção, e aí de repente você compra ali 10, 20 reais dessas criptomoedas e deixa ali guardado, né? Daqui a alguns anos ela vai estar valendo, sei lá, 100 reais, 500 reais, né? Ela pode acontecer isso daí.
tá bom? E se você quiser saber, de repente alguém falou para você de uma moeda, alguma coisa assim, manda para mim a mensagem, posta aqui nas mensagens aqui da live, me manda pelo WhatsApp, que é o 14998350050, que eu teria o maior prazer de ir atrás, pesquisar para poder responder, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, outra coisa que quando você vai investir, tá? Se você vai investir, mas esse dinheiro aí ele tá, como dizer assim, carimbado aí, tá reservado para uma despesa, né, em curto prazo, então você tem que privilegiar aí a liquidez. Então o que que acontece com o investimento? Liquidez. O que que é liquidez? Liquidez é quando você precisar do dinheiro e você vai lá e tira, por exemplo, a poupança. A poupança tem uma liquidez ali imediata. Então liquidez de você ter o dinheiro na sua mão e também a liquidez do seu ganho ir embora, porque se você faz a retirada do dinheiro antes do prazo, ali você perde todo os juros, todo o rendimento dela. Então é a liquidez para os dois lados, para você e para o banco, tá bom? Então para essa situação, a aplicação aí, ela tem que virar dinheiro então de uma hora para outra. Então existem vários produtos financeiros que oferecem esse tipo de liquidez. Uma delas é a poupança e tem alguns títulos de Tesouro Nacional que possuem liquidez diárias. Também tem os CDBs, que é os certificados de depósito bancário, né, que existem aqueles pré-fixados e tem aqueles CDBs diários. Tá? Os pré-fixados têm um rendimento um pouco maior e os diários você pode sacar a qualquer hora, né, qualquer dia aí que você quiser. Tá? Mas você tem que estar ciente aí de que quanto maior a liquidez é menor o ganho. Isso aí é regra. Não existe segurança, né, com liquidez e com alto rendimento. Sempre você vai ter ou a segurança e liquidez, não vai ter o alto rendimento, ou você vai ter liquidez, né, e não vai ter segurança e nem alto rendimento. Então sempre você nunca vai conseguir essa composição dessas três pessoas, tá? Então aquela pessoa que tem também a intenção só de guardar dinheiro para emergências, isso daí é fundamental, que a gente chama de reserva, né? A sua reserva. O ideal é que nós tenhamos, né, que todo mundo consiga fazer aí uma reserva de um dinheiro que você possa aí, caso aconteça alguma coisa de você não ter nenhuma renda a mais, que você possa se sustentar durante um ano, né, com esta reserva. Então esse foco aí tem que ser então na liquidez, ou seja, o dinheiro ficar ali então disponível também a curto prazo. Por quê? Porque é uma reserva de emergência, isso é o próprio nome diz, não é algo que você vai ter que vender, esperar vender para poder ter, né, tudo mais. Então as criptomoedas, elas são muito boas, elas têm liquidez, ok, elas podem ter um alto rendimento, mas o problema é que elas podem também desvalorizar nesse meio período. Então ela não pode ser, a criptomoeda ela não pode ser algo que você vá colocar o dinheiro, comprar a criptomoeda para que a hora que você precisar você vender e utilizar ela. Então é algo que realmente que você tem que ter aí, como se fosse, por exemplo, um terreno que você vai comprar, esperar ele valorizar para depois vender. A diferença é que o terreno, na hora de vender, você vai ficar, né, sujeito aí, ter que esperar conseguir vender, né, alguém ter interessado para comprar. Já a criptomoeda, ela, dependendo logicamente da criptomoeda, a venda dela é imediata, né? Por exemplo, o Bitcoin mesmo, você tiver numa corretora, você vendeu ali, a execução acontece ali em coisa de 1, 2 segundos, ela está vendida, o dinheiro está ali na sua conta na corretora e dali você pode transferir para o seu banco ou fazer uma DOC, um TED, um Pix para qualquer banco, tá ok? Na verdade, qualquer banco não, para o banco que esteja no seu nome, no seu CPF, ok? Então nós vamos aos poucos aí, semana que vem nós vamos falar bastante aí também sobre então criptomoedas. Tem a notícia da XRP que vocês viam eu falando bastante a cotação da XRP e ela caiu no final de ano, ela vinha subindo bastante junto com o Bitcoin e ela teve uma queda brusca. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre o que aconteceu, né, com a XRP, que é uma moeda, né? Ela na verdade ela não trafega dentro da blockchain, ela tem uma tecnologia diferente e aí ela sofreu aí uma acusação e houve um escândalo mundial
e o preço dela despencou, ok? Então estamos chegando aí, vamos ter que deixar algumas informações para a semana que vem, porque estamos aí quase ao final do programa. Deixa eu só carregar aqui que tem mais uma informação para passar. Eu vou pular algumas aqui, né? Já falei, então lembrando, nós vamos ter o sorteio. Então você que quer participar, temos o sorteio do almoço, temos 2 bonés e vamos talvez aí fazer os sorteios de algumas criptomoedas aí. Eu vou separar aí quais que nós vamos sortear. E aí, logicamente, a pessoa para receber vai ter que ter aí uma carteira dessa criptomoeda aí, mas isso não é problema. É importante vocês aprenderem a trabalhar aí com a criptomoeda, ok? E cadê? Vamos lá. A última, tá aqui. Essa aqui que é interessante, essa informação com relação aí às criptomoedas, né? Tem uma matéria que fala na revista Exame que os criptoativos mudarão mais o mundo do que a internet. Foi o CEO da BLP Asset, o Glauco Cavalcante, né? E ele diz que com o Bitcoin, né, como o Bitcoin projeta o futuro do mercado cripto, em artigo para um especial Perspectivas de 2021. Ele diz assim, né? Na verdade ele conta uma história assim, né, que a atração pelo Bitcoin surgiu em 2017, mas foi em 2015 que ele ouviu sobre a tecnologia blockchain pela primeira vez. E mesmo assim, né, ele que é da área de computação, era um assunto complexo, quase sempre ligado a teses libertárias ou atividades ilícitas, era o que ele achava. E foi o que eu sempre achei também, sabe, até 2018, quando eu comecei a estudar mais a fundo. Isso aí para mim era coisa de outro mundo, e eu acredito que vocês ou muitas pessoas aí que estão ouvindo também acham que Bitcoin, criptomoeda, isso daí é algo para enganar as pessoas, né? Então, mas na verdade é uma tecnologia muito, muito forte, muito poderosa, né? E aí então, em junho de 2017, como que é o nome dele aqui? O Glauco, tá? Em junho de 2017, os sócios deles vieram lá e falaram com ele, explicaram o que era. Ele começou a prestar atenção, entendeu um pouco sobre o assunto. Então melhorou aí sobre o conhecimento, entendeu, tá? Mas mesmo assim ele não queria se envolver, né? Ele achava que era ilícito, que era algo que era usado para contrabando, para lavagem de dinheiro e tudo mais. Então foi aí que ele descobriu aí um dos grandes detentores de Bitcoin do mundo, tá? Que foi o FBI, o FBI, né, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos. Eles prendeu alguns contraventores digitais, aqueles os hackers não, né? Só eram pessoas que utilizavam realmente o Bitcoin de forma ilícita, né? E inclusive os criadores do site da Deep Web, né, a Silk Road, que era onde eles usavam, se não me engano é um site que era usado para fazer aí a compra e venda de drogas utilizando Bitcoin, que inclusive tem um documentário na Netflix que chama Banco ou Bitcoin, alguma coisa assim. Se você tiver um tempo, assiste, é muito legal, que você vai entender a história do Bitcoin, né, bastante interessante. E aí o FBI confiscou aí os Bitcoins aí desse site e ficou detido ali. Então a gente sabe, né, quando a polícia apreende droga, apreende armas, apreende coisas ilícitas, o que acontece? Ela pelo menos lá nos Estados Unidos, né, são incinerados. Aqui eu não sei o que acontece. As drogas eu sei que eu já vi alguns lugares sendo incinerados, mas eu não sei as armas exatamente o que acontece. Tá? Aí no caso do Bitcoin, o FBI ele vendeu esses Bitcoin em um leilão, tá? E aí quem comprou foi um tal de Tim Draper, né, que é um grande investidor lá do Vale do Silício. Aí ele pensou assim, né, não, se o FBI pode vender, então eu posso comprar. E foi aí que ele começou então a se interessar, comprou aí os primeiros Bitcoins e começou a aprender mais e divulgar mais. Ok? É uma história bem interessante, tá? E aí eu deixo a dica para vocês de hoje desse filme, né? Eu vou pesquisar, mas eu acho que ainda está na Netflix, que é um documentário, na verdade, que fala, é muito interessante, que conta ali toda a história, né, do Bitcoin lá nos Estados Unidos, nos primeiros anos e tudo mais, até quando houve uma tentativa de se criar
como se fosse uma bolsa de valores, né? Mas é uma corretora ali para trabalhar com Bitcoin e sofreu muita retaliação, tiveram muita dificuldade. É bem legal, ok? Então essa é a dica de hoje. O programa fica por aqui. Mandar um abraço também para o Julião Marajó, que está assistindo a gente aqui pela Facebook, né? Pela página do Facebook. Um grande abraço para você aí, Julião, um grande amigo nosso aí de longa data, ok? E eu fico por aqui e nos vemos na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 20 horas, ok? Aguardo você. E não se esqueça, comenta ali na minha página do Facebook, entra lá, facebook.com/Maurina Carrara, acha essa live de hoje, que está lá no Facebook, comenta ali, marca 2 pessoas, tá? Cada 2 pessoas você ganha uma chance de concorrer, ok? Vamos sortear então um almoço no restaurante Delícias Cadeiras, 2 bonés, algumas criptomoedas, inclusive uma moeda de Bitcoin, que é apenas como se fosse um enfeite, né? Uma lembrança aí, algo simbólico, né? Mas é banhada a ouro. E vamos ter mais produtos aí que estão aparecendo, que estamos fechando, tá ok? Então um grande abraço, uma ótima semana para todos, um feliz e um abençoado 2021 para todos, que Deus proteja todos e que nós possamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Grande abraço.